A CNN acaba de ter acesso a detalhes do plano de vacinação em São Paulo, que vai ser divulgado daqui a pouco. Temos data, Marcela Raul? Pois é, dia 25 de janeiro começa a vacinação aqui em São Paulo. Informação da repórter Tainá Falcão, que já está acompanhando de perto no Palácio dos Bandeirantes. Essa notícia que é a notícia aguardada do dia, né? Já que os insumos da Coronavac já chegaram para produzir 1 milhão de doses aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Então, todos os detalhes vão ser dados daqui a pouquinho, ao 12h45, nessa entrevista coletiva. Nessa primeira fase, segundo a repórter Tainá Falcão, são 10 milhões de vacinas. Dessas 10, 4 então para fora do estado de São Paulo. Indígenas e quilombolas também entrarão nessa primeira fase de vacinação. Tainá Falcão ao vivo com a gente. Tainá, suas informações. Oi, Daniel e Marcela. Eu já estava aqui ouvindo as informações todas sendo repassadas pela Marcela e é isso mesmo, tá? Estou aqui para confirmar. A gente recebeu as informações de uma fonte do governo de São Paulo de que a vacinação começa no dia 25 de janeiro. Primeiro, focado nos profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos. Para os idosos, tem até uma tabela que eles vão mostrar aqui falando sobre trabalhadores de saúde, indígena e quilombolas, começam no dia 25 de janeiro a 15 de fevereiro, sendo a segunda dose. Pessoas com 75 anos ou mais, a partir do dia 8 de fevereiro e a segunda dose no dia 1º de março. 70 a 74 anos, 15 de fevereiro a primeira dose, 8 de março a segunda. 65 a 69 anos, no dia 22 de fevereiro a primeira dose e na segunda dose no dia 15 de março. As pessoas entre 60 e 64 anos começam a receber a Coronavac no dia 1º de março e a segunda dose é aplicada no dia 22 de março. Essas informações serão detalhadas aqui na coletiva de imprensa. Agora, existe essa preocupação muito grande, né, com os idosos, porque segundo o governo também mencionou aqui nessas informações que eu consegui juntar para trazer para vocês aqui no live, 77% das mortes por Covid até agora são de pessoas com mais de 60 anos. Então, essa preocupação um pouco mais sensível aí da parte do governo com quem faz parte desse grupo de risco. Os indígenas e quilombolas também fazendo parte do grupo prioritário, sendo vacinados nessa primeira etapa que começa no dia 25 de janeiro. Na primeira fase, segundo o governo me informou, são 10 milhões de vacinas que estarão disponíveis em São Paulo. Desses 10 milhões, 4 milhões serão distribuídas para fora, quer dizer o quê? Para outros estados. A gente está tentando conseguir essa informação de que estados são esses, porque já há algum tempo o governador vem dizendo, já abriu aqui para a gente, que existe alguns estados interessados na Coronavac, a negociação está andando. Acredito que para não complicar essa negociação, ele prefere ainda manter os nomes dos estados que estão negociando em sigilo. Mas essas informações podem ainda ser atualizadas aqui, com outros detalhes. A gente vai saber também para a população geral, quando é que começa. Isso tudo a gente vai ter a informação aqui. Pelo que a gente viu aí, né, Marcelo e Daniel, vocês viram que os grupos prioritários seguem sendo vacinados até o dia 1º de março. Pois é, Tainá, você me ouve? Oi, Daniel. Vamos lá, olha só, dia 25 de janeiro, portanto, é uma data bem específica, aniversário de São Paulo. Portanto, o governo anuncia esse início da vacinação no aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Me ajuda, então, a detalhar aqui com calma, para quem nos acompanha, os grupos prioritários. Então, no dia 25 de janeiro, o grupo prioritário é... Vamos lá, que eu vou pegar junto com você, Daniel. Eu estou com a minha colinha aqui. Os quilombolas, os indígenas, vamos junto aqui, ó. Quilombolas, os indígenas no dia 25 de janeiro. E os trabalhadores da área da saúde, é claro, né, que estão ali correndo o maior risco. Certo, Primeira o governo... dose, Dani, sendo colocada aí nesse grupo, né, sendo disponibilizada no dia 25 e a segunda no dia 15 de fevereiro. Ótimo, 25 de janeiro. Então, Dani, para quem tem 75 anos ou mais, no dia 8 de fevereiro, a primeira dose, e a segunda, dia 1º de março. Para quem tem mais de 75 anos. Lembrando, gente, a gente está detalhando aqui, Tainá Falcão teve acesso a essas informações. O governo vai anunciar o início da vacinação no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, mas até então não temos a aprovação, o registro da Anvisa. Então, tudo isso, todo esse cronograma depende do registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 25 de janeiro, primeiro grupo, 8 de fevereiro, maiores de 75 anos. E na sequência, Tainá?
Vamos lá, Dani, vamos junto aqui, que são muitas informações chegando a todo momento sendo atualizadas. A gente parou, de pessoas com 70 a 74 anos vão poder ser vacinadas em São Paulo a partir do dia 15 de fevereiro. A segunda dose no dia 8 de março. Quem tem 65, a partir de 65 até 69 anos, no dia 22 de fevereiro, e a segunda dose sendo aplicada no dia 15 de março. Quem tem entre 60 e 64 anos, começa a ser vacinado no dia 1º de março, e aí a segunda dose será recebida no dia 22 de março. A dúvida que fica aqui, Daniel, mas eu acho que a partir desse cronograma a gente já pode concluir, é quando a população geral vai ter acesso à vacina. Como o grupo prioritário toma a segunda dose no dia 22 de março, acredito que a partir daí, então, que a vacina vai começar a ser disponibilizada para o restante da população. Agora, Tainá, é importante também a gente frisar que o governo de São Paulo não vai pedir o uso emergencial da Coronavac. O governo vai pedir direto o registro da vacina, o que significa que toda a população pode ter acesso se a vacina for aprovada, não é isso? Explica pra gente qual que é essa diferença. O governo sempre falou, agiu, defendeu isso, Marcela, de que não ia pedir o uso emergencial, de que a vacina ela já está nessa fase adiantada, na última fase, até o dia 15 de dezembro, a gente deve ter novidades sobre a eficácia da vacina. O registro ele é solicitado imediatamente. Então, na avaliação dos membros do governo, não existe a necessidade de pedir o uso emergencial, estando os estudos com a Coronavac tão adiantados. Então, eles preferem pedir logo o registro formal, né, o registro para que haja, enfim, que tudo seja avaliado. Tudo já vem sendo avaliado, na verdade, porque essas informações, a Anvisa abriu essa possibilidade por conta, né, do coronavírus e para acelerar ali os processos, de que os laboratórios, enfim, os institutos enviassem os documentos assim que fossem ficando prontos, né? Então, para a Coronavac, o que está faltando é apenas esse estudo clínico, né, com seres humanos da última fase, que vai chegar no dia 15 de dezembro. Chegando lá, já é solicitado o registro. Agora, a Anvisa tem 60 dias para dizer se acata ou não, se autoriza ou não a utilização da Coronavac no Brasil. Então, vai depender muito do que a Anvisa vai dizer, de quanto tempo vai levar para fazer essa avaliação. Houve até ali, sabe, Marcelo e Daniel, vocês devem ter acompanhado umas semanas atrás, um disse-me-disse, porque o governo de São Paulo estava muito confiante de que se o órgão regulatório que é igual à Anvisa na China, né, que determina essas questões da vacina, se lá ele autorizasse a vacina a começar a ser utilizada, eles acreditavam, o governo de São Paulo, que aqui seria imediato, porque o Brasil faz parte de um grupo, junto com a China e outros países, que determinam regras incomuns para a utilização de vacinas imunizantes e medicamentos. Então, o governo de São Paulo estava confiando nisso. Só que aí a Anvisa veio, soltou uma nota, informou que não, que isso independe, que alguns processos são regionalizados, algumas coisas que são muito locais, precisam ser avaliadas, não entrou muito no mérito, mas disse que não quer dizer que aprovando na China a gente vai ter a Coronavac autorizada por aqui, que ainda vai depender de um olhar mais criterioso por parte da agência. Tainá, estamos nos minutinhos finais aqui do Live CNN com essa informação importantíssima que você nos traz. Portanto, na semana que vem, o governo também deve fazer o pedido de registro dessa vacina para aí sim esse plano poder sair do papel. Vai haver preferência para algum município do estado de São Paulo? Como os municípios têm de se organizar? É isso. Eu conversei mais cedo com gente também, fontes ligadas à Prefeitura de São Paulo, que já haviam também travado essa data, né? E eles falaram o seguinte: é preciso organizar uma espécie de um plano, um mini plano ali, um documento com diretrizes para o recebimento das vacinas, para indicar quem recebe, quem transporta, para onde vai, até chegar nos postos de saúde. A gente tem informações aqui do município de São Paulo que fala que as vacinas são recebidas, né, pelo município, aí são repassadas para um centro de distribuição e logística do estado. Dali, um pouco demorado, sabe? Dali elas são separadas de acordo com a grade de distribuição
elaborada nesse plano municipal, vai para um posto de armazenamento e distribuição de imunobiológicos. A partir daí, eles contratam o serviço de logística, uma empresa que já opera aqui desde o ano passado, então, tanto São Paulo, cidade já tem. E daí ela é feita a distribuição para as unidades de saúde. Segundo essa fonte me informou, e no documento consta isso também, o processo, desde o recebimento à distribuição aos serviços de saúde, dura cerca de 36 horas, contando da chegada no município das vacinas certo. Até as salas da vacina. Beleza, Tainá, muito obrigado pelas suas informações.